Quero convidar você, querido, a abrir a preciosa palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, e vamos ler também em 1 João, capítulo de número 3, a preciosa, maravilhosa, poderosa, transformacional palavra do Senhor aos nossos corações. Nós vamos ler então a preciosa palavra do Senhor, aí em 1 João, primeiramente, depois Lucas, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso de número 1. É a palavra que liberta, é a palavra que liberta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 João 3, verso 1. Esse tema, é a palavra que liberta, é o tema da nossa terceira semana do nosso livro. E nós, nessa semana, nós vamos intensificar mais ainda acerca do preparo espiritual. É muito importante que você entenda que para você gerar um novo fruto, você gestar uma nova vida, um RI, é muito importante que você se prepare, para que você jejue, para que você ore. Então, toda essa semana, nós vamos receber essas devocionais, para que você cresça ainda mais e compartilhe o amor de Jesus com os seus RIs. Irmãos, eu tenho recebido tanto retorno de irmãos nossos que têm lido o livro, que estão orando, estão percebendo que realmente a intencionalidade, o alvo de amar os perdidos, de um avivamento nos seus corações, está sendo gerado neste tempo. E nós podemos também escolher nos contentarmos em apenas sentarmos em uma célula e termos o nosso momento de comunhão. Mas eu quero te encorajar nessa manhã, mais uma vez, para que você comece uma jornada gestando, gerando os seus RIs. Não perca essa oportunidade, porque quando vem o encontro ponte, quando vem um evento ponte, como foi o dos bereanos na sexta-feira, ouvi testemunhos de irmãos aqui que estavam orando por RIs, começaram a orar no início dessa jornada, e simplesmente fizeram um convite para o seu RI, ele foi, e ali ele recebeu da palavra de Deus, e com certeza a sua vida já iniciou, startou um novo tempo, um novo momento. Eu não sei como está o seu coração, acerca do seu amor pelas almas perdidas, mas eu tenho chorado. Deus me deu a graça nos últimos dias. Há um tempo atrás eu não estava chorando pelos perdidos, eu achava que alguma coisa estava errada comigo, essa questão de orar e não chorar. E há um capítulo nesse livro que eu falo que a nossa geração, ela parou de ler a palavra de Deus e chorar. A nossa geração, ela se esfriou tanto, que quando oramos nós não choramos. Então esse é o tempo que Deus tem chamado a cada um de nós, e nós declaramos nos últimos dias que a PIBJC, ela será, tem sido e continuará sendo, e será ainda mais, uma referência para o Brasil e para o mundo. Você crê nisso, meu amado? Eu creio nisso, e a minha oração nos últimos dias foi que Deus levantasse daqui da PIBJC missionários para cada uma das nações. Nós vamos ser um celeiro para a honra e glória do Senhor Jesus, de avivamento e de envio de missionários para todos os cantos dessa terra. Então prepare o seu coração, porque quando nós também vamos pisar no terreno do inimigo, aí, meus amados, as hostes e principados se levantam contra a igreja do Senhor. E nós percebemos isto exatamente nos dois textos que nós vamos ler aqui, de 1 João 3, verso 1, e o outro de Lucas, capítulo 4, de 1 a 13, a preciosa palavra do Senhor, que nos diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Agora Lucas 4, de 1 a 13, eu leio na NVI.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. É a palavra que liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste texto de 1 João, nós temos que entender o contexto. Havia ali, queridos, um contexto em que os gnósticos eram aqueles que defendiam que havia uma total separação entre a carne e o espírito. A carne é totalmente má, eles pregavam isto. Nos dias de João, o apóstolo João, aquele que depois vai ficar exilado na ilha de Pátimos, ele contrastou com aqueles que eram os hereges dos seus dias. E é claro que um fundamento muito forte, o fundamento da palavra de Deus precisava ser a sua apologia, a sua defesa. Porque se nós não tivermos uma razão da nossa fé, nós não iremos poder dar razão da nossa esperança, como vai dizer Pedro. E aqui fica claro que João, ele está nos convidando a ver, a experimentar, a sentir. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, João, ele dominado pelo amor de Deus, agora ele passa a partilhar acerca do conhecimento de Deus, e que fomos chamados filhos de Deus. Que coisa linda é quando João, ele declara a sua identidade aqui, meu irmão. O diabo, por vezes, ele vai tentar distrair você, para que você fique pensando que você não é um filho amado. Ele vai tentar combater a sua identidade em Cristo. Tanto é que na tentação, quando vamos ver aqui, a pergunta, a concessão, a palavra que Satanás, ele vai dizer a Jesus é: se tu és o Filho. Mas Jesus acabara de receber uma palavra do Pai no seu batismo. A Bíblia vai dizer isso, tanto os outros evangelistas, Mateus, Marcos. E aí é interessante que no batismo de Jesus, ali há também uma teologia fantástica da Trindade, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a voz que ecoa dos céus, e diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus recebe essa palavra no momento do batismo, e no momento do batismo, a sua identidade ali é firmada. E aí vem uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, desce sobre ele. E ali estava Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus acabara de receber uma afirmação contundente: esse é o meu Filho amado.
E agora ele é testado, ele é confrontado. Porque a primeira verdade que eu quero pensar com você nesta manhã é justamente sobre você fortalecer a sua identidade em Cristo. Fortaleça a sua identidade em Cristo Jesus. Porque quando você tem a sua identidade em Cristo, a tentação vem. As lutas vêm. Existe uma diferença muito grande entre tentação e provação. A tentação, ela vai querer extrair o pior da sua vida. Mas a provação, ela vai extrair o que há de melhor na sua vida. A tentação, ela te leva à queda. E quanto mais você está na carne, quanto mais você está consumido pelas questões da terra, mais carne, mais coisas da terra, mais você é levado, querido, ao precipício e a tropeçar e a cair. Por isso que a Bíblia diz que não nos sobreveio provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Contudo, juntamente com a provação, Ele vos dará o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o servo de Deus, ele pode passar pela provação, mas o Senhor o livra. O que foi a tentação na vida de um José, por exemplo? A Bíblia vai nos dizer que José estava ali. E todos os dias a mulher de Potifar, ela se aproximava de José e dizia: deita-te comigo. Está claro na palavra do Senhor em Gênesis capítulo de número 39. Quando José se levanta frente àquela tentação, e a palavra de José foi só uma: como eu pecaria contra o meu Deus. O temor, que é o princípio da sabedoria, estava no coração dele. E era todos os dias, todos os dias. Ao contrário, Davi, um dia só, no tempo que os reis, eles iam à guerra, Davi decide passear no terraço. E um dia só foi suficiente para ele se quedar. É por isso que a necessidade do preparo. Quando nós vamos para o campo de batalha, e do dia 1º de dezembro ao dia 10 de dezembro agora, nós vamos entregar as Bíblias nos comércios. Nós vamos novamente pisar no terreno do inimigo. Nós vamos ali declarar o amor de Jesus, e dessa vez agora serão 3 Bíblias para 3 comerciantes, 2 Bíblias que vão ser designadas por nós, uma Bíblia que você e a sua célula, vocês vão escolher um relacionamento intencional com alguém que vocês almejam alcançar. 2 Bíblias ficarão nas chamadas cadeiras vazias dentro da sua célula, para que os seus RIs cheguem ali. Que coisa linda, saber que nós temos uma igreja que está saindo das 4 paredes, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas para pisar lá no terreno do inimigo, você precisa estar preparado, meu irmão. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais. Oswald Chambers, que escreveu o livro Tudo para Ele, ele diz que quando você fecha a porta do seu quarto e tranca a porta do seu quarto, a coisa mais difícil a fazer é orar. Depois que você fecha a porta do seu quarto, o maior desafio que você tem é orar, é buscar ao Senhor. E todas as vezes que você anda com o seu carro na reserva, quando você está com o carro na reserva, e você está numa viagem, e você vê que a luzinha acende, sabe o que vai acontecer? Qualquer gasolina, qualquer posto, sem bandeira você vai abastecer. Porque você precisa de uma gasolina para manter o seu carro andando. Então qualquer gasolina adulterada você vai abastecer. Mas quando você anda com um tanque cheio,
Quando você está cheio, quando você está satisfeito, e isso eu faço um paralelo com a sua vida, você pode optar, você pode escolher que tipo de gasolina você vai colocar no seu carro. E é exatamente isso que tem a ver com a sua vida espiritual e o preparo para ir em direção ao seu relacionamento intencional. Quando você está satisfeito, você se torna mais seletivo. Isso aqui eu não quero, isso aqui faz mal, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui não vai me levar à santidade com o Senhor. Então você está satisfeito, você anda pela satisfação e não pela necessidade. Porque quem está vulnerável à tentação, qualquer aspecto pode levá-lo a tomar uma decisão precipitada. E é justamente isso que estava no texto aqui. O objetivo de Satanás era levar Jesus a tomar uma decisão precipitada. Como Jesus vence a tentação? Eu pergunto nesta manhã, meu amado, como Jesus vence? Ele estava, o texto me diz no verso 1, acompanhe na sua Bíblia aí, mantenha aberta por favor. O texto diz, Jesus cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele estava cheio, ele estava pleno, ele estava repleto da presença do Pai. Ele havia se separado para jejuar. E é interessante que quando ele o tenta com uma coisa tão simples, Jesus mais à frente, ele vai transformar aqueles pães, os 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão, não é? O que era isso para Jesus? Porque não era hora. A tentação te leva a fazer algo antes da hora, a casar antes da hora, a não ser seletivo, a arrumar qualquer pessoa, sem orar antes, a entregar o seu coração para alguém que não tem coração. Esse é um grande problema da nossa geração, a geração imediatista, a geração do 5G, a geração do Wi-Fi, a geração que tudo é rápido. Nós não suportamos esperar. E para quem é precipitado, o ditado, ele vai dizer que o apressado, ele come cru. Então, quando você se torna satisfeito em Deus, cheio do Espírito, cheio da presença, a intimidade te leva à santidade, e a santidade te leva à conquista. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É a intimidade que te leva à santidade, e essa santidade te leva a um processo de conquista na sua vida. Por isso, a total separação, precisamos então ser plenos. Por isso que eu sempre indico o seguinte, eu falo assim, olha, não se case se você não estiver pleno. Só case quando você não precisar casar. Porque se você se casar porque você precisa de sexo, você é um homem bomba, misericórdia. E pode se casar com uma mulher bomba, e pode dar uma explosão terrível nesse casamento. Mas case com alguém, meu amado, você que vejo alguns jovens aqui nessa manhã, case com alguém quando você não precisar, porque você tem amor próprio. Porque no primeiro aspecto, que essa pessoa não corresponder à sua expectativa, você coloca a expectativa lá em 50, nem coloca em 100, você diminui a sua perspectiva acerca da sua expectativa, você está pleno se fizer, se corresponder, se der retorno, se der feedback, se agradecer, se elogiar ou não elogiar, você está pleno, porque você está cheio do amor próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode te derrubar, não é uma crítica. Alguém me perguntou, pastor, como é que você lida com a crítica? Eu disse para essa pessoa o seguinte: o dia que eu entreguei todas as críticas ao Senhor, eu entreguei todas as glórias para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu entrego as críticas a Deus, a glória é dEle, porque um dia quando eu decidi entregar a glória para Ele, nada, nada, nada mesmo pode me separar do amor que está em Cristo Jesus o Senhor. Isto é, reconhecer a sua filiação, reconhecer que você é filho, reconhecer a voz que ecoa dos céus: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E é isso que João vai dizer, é isso que na tentação de Jesus fica muito claro. E Paulo, ele tinha uma vida de oração tão exponencial com o Senhor, porque quando ele se apresenta lá
em Mileto, depois que ele passa por Éfeso, no capítulo de número 19, você sabe que no capítulo de número 19 de Atos, há um dos maiores avivamentos da história, né? Porque os mágicos que tinham magia naquele tempo, eles queimaram todos os seus ídolos, as suas imagens em praça pública. Os comerciantes lá de Éfeso, eles começaram a entrar numa crise, porque eles vendiam uma estatueta da deusa, que era Artemis, a deusa chamada Diana, que era a deusa lá de Éfeso. Há um grande avivamento lá. E quando Paulo se encontra com os presbíteros, líderes, pastores da igreja de Éfeso, em Mileto, ele diz uma palavra que me encanta, ele diz assim: desde o primeiro dia eu não cessei de orar por vocês. Desde o primeiro dia eu não cessei de orar por vocês. Sabe o que é isso? Você que é líder de célula, quando você ora por seus liderados, quando você ora pelos seus RIs, quando você ora por sua célula, todos os dias, dia e noite, o Senhor vai trazer um avivamento sobre a sua célula. Pessoas novas vão chegar lá, queridos. Pessoas do nada vão dizer: eu quero ir nessa célula, eu vou a essa célula. Tem um vizinho meu que eu estou evangelizando, ele é proprietário de um comércio aqui em Jardim Camburi. Nós estamos tendo um relacionamento intencional. Hoje pela manhã nós nos encontramos e ele disse: hoje à noite eu estarei na igreja, pastor. Ele estava com os seus 2 filhinhos, encontramos ali no elevador e ele me disse, ele tinha resistência a vir à igreja, a esposa começou a vir, e aí depois ele disse: olha, eu só vou à igreja de 15 em 15 dias, está bom para você? De 15 em 15 dias. E ela falou: tá ótimo. E agora o homem já quer vir à igreja todo domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? Quando nós oramos, os céus se abrem sobre nós. E nós temos que ser homens de oração. Quanto tempo você dedicou à oração e à leitura da palavra esta semana? Quantos textos bíblicos você degustou? Você se alimentou? Você toma café? Quantos aqui tomam um café da manhã, precisam tomar um café para acordar, para aquele café maravilhoso? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você toma café, você toma café. Quantos aqui almoçam? Levanta a sua mão. Quantos aqui jantam? Levanta a sua mão ou tomam um lanche, né? À tarde ou à noite, no mínimo 3 refeições. Agora, quantos fazem 4 refeições? Hora do confessionário, quantos fazem 4 refeições durante o dia? Levanta a mão, não tem problema, 4 refeições. Quantos aqui assaltam a geladeira de madrugada? Levanta a sua mão, pode levantar a mão, você levanta com aquela fome. Da mesma forma que nós temos fome para manter essa estrutura toda, dá uma olhada para o seu irmão e fala assim: não é fácil manter essa estrutura aí não, hein, queridão? Não é muito fácil manter essa estrutura aí. Tem que ter caixa, tem que ter substância. Assim nós precisamos da palavra de Deus, é a palavra que liberta. Então fortaleça a sua identidade em Cristo, fortaleça no Senhor Jesus a sua vida, porque você vai andar pela satisfação. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos, então nós não somos espíritas. Os espíritas ouvem vozes, nós ouvimos só uma voz, é a voz que vem do céu diretamente para o nosso coração. Seja este que vai ser seletivo, porque você vai andar abastecido. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui também: se aproprie da palavra. Interessante, o texto diz, então se lance. A segunda tentação aqui de Satanás para com Jesus foi essa: então se lance, dê ordem aos teus anjos. Aquele que anda sem palavra, aquele que anda sem estar robusto na palavra, que anda ainda envergonhado, porque a palavra não está implícita no seu coração, não escondeu a palavra no coração. Você sabia que no Salmo de número 119, dos 175 versículos que o Salmo de número 119 tem, todos eles ressaltam o poder da palavra. E o Salmo de número 119, no verso 105, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Memorize os textos bíblicos.
1 João 5,24, hoje você vai sair daqui repleto de 1 João 5,24. Vamos dizer com o pastor? Em verdade vos digo. Vamos até aí? Vamos memorizar até aí? Em verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora tenta falar para o seu irmão que está do seu lado. Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 João 5,24, agora fala bravo com o seu irmão. 1 João 5,24, 1 João 5,24, o que eu falei? 1 João 5,24, todo aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem. A pergunta central é, terá a vida eterna ou tem? Tem. Por quê? Porque quando você vai evangelizar alguém, fica a dúvida, eu passo a ter a vida eterna ou eu já passo a desfrutar da vida eterna? E o texto é categórico em dizer, tem. A vida eterna não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Alguns textos bíblicos, pulando o Salmo 23 e pulando João 3,16, você precisa ter na sua mente, meu irmão, porque você está preparado para evangelizar. Como você vai evangelizar? E quando nós somos imbuídos da palavra de Deus, quando nós citamos Efésios 1,13, aqueles que uma vez ouviram a palavra da verdade, tendo nele crido, foram selados pelo Santo Espírito da promessa. Nós nos lembramos de Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor. Nós vamos nos enchendo da palavra, e quando nós nos enchemos da palavra, queridos, fica fácil. Porque nós precisamos de nos alimentar da palavra, da mesa do Senhor, comendo, como um filho. Qual foi o problema do filho pródigo? Ele era filho, mas estava comendo das comidas dos porcos. E quando ele volta para a casa do pai, ele diz, eu quero ser escravo, doulos. Eu quero ser um escravo, um servo teu. E o pai lhe dá uma sandália para dizer o quê? Mesmo que você queira ser um escravo, aqui na minha casa eu te trato como filho. Sabe o que você é, querido, para Deus? Um filho amado, que o Senhor não desiste de você. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso então, querido, silenciar a carne. Mas você só vai silenciar a carne se você estiver cheio da palavra, cheio do alimento, cheio da voz de Deus. Coloque o despertador, partindo para a prática, coloque o despertador para te lembrar. Se você não der as primeiras horas do seu dia para Deus, dificilmente você vai dar as últimas horas. Não vai. Algumas coisas vão acontecer no dia e você não vai meditar, você não vai refletir, você não vai orar a Bíblia. E o que eu te aconselho? Não leia grandes porções da Bíblia. Leia poucas porções. Medite, anote. Cite o versículo que Deus mais falou ao seu coração. Guarde este versículo no coração, vai entesourar no coração a palavra. Escreva a palavra, coloca no guarda-roupa, coloca na gaveta do filho. Está percebendo que o filho está muito irado, brigando com a irmã, brigando com o irmão, nervoso, não aceita as correções, é um filho que tem dificuldade de ter temor, ainda não entendeu que o temor ao pai e à mãe é o princípio que vai levá-lo aos lugares de honra. Então o que está faltando? Hoje nós temos tantas Bíblias. É a Bíblia da mulher, é a Bíblia a mensagem, a Bíblia na linguagem de hoje, NVI, King James, nós temos tanta Bíblia, mas é uma geração pobre de Bíblia.
A nossa geração é uma geração pobre de Bíblia, porque é um povo nosso que não lê a Bíblia. Mas eis que surge um tempo, querido, e esse tempo é hoje, que o Senhor está chamando essa geração que está aqui, para não mantermos a nossa Bíblia aberta no Salmo de número 91, lá na nossa mesa da casa. É colocar o despertador longe, é colocar o celular longe de quando você acorda, para você ao acordar, não ser tentado a pegar a mensagem do WhatsApp, a pegar ali os stories e ver o Instagram das pessoas, a pegar o texto da Bíblia. Quando a Bíblia fala em Josué capítulo 1, verso de número 9, a Bíblia diz que o segredo de Josué era: medita no livro de dia e de noite. Acordar, meditar, anoitecer, meditar. O diabo quer te distrair, querido. O diabo quer levar você ao contentamento, sua vida está boa. Mas se essa igreja, ela quer ser a igreja da cidade, se a PIBJC tem uma vocação para ser a igreja da cidade, nós não podemos ser este tipo de crente que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não aplica a Bíblia. Mas em terceiro e último lugar, querido, intencionais no lugar secreto. Intencionalidade no lugar secreto. Interessante que o diabo, tentando distrair Jesus, lhe mostrou o esplendor, o exterior, né? Mas havia uma fonte dentro do coração de Jesus, que o alimentava na sua filiação com o Pai, na sua intimidade com o Pai, e ele não se distraiu disto. Nós precisamos de lábios e corações aquecidos, vai dizer Tom Tinney no livro Descobridores de Deus. Precisamos verdadeiramente de lábios aquecidos, de corações ardentes. Há um poder impulsionador no lugar secreto. Quando vocês orarem, fecha a porta. Fecha a porta, ora ao teu Pai que te vê. Eu gosto de pensar em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso. E o texto não diz as palavras que você vai usar, mas o teu Pai que te vê. Sabe o que Jesus quer te ver nessa manhã? Ele quer te ver de joelhos, apenas isso, na presença dEle. Ele não se importa com as palavras bonitas, rebuscadas que você vai usar. Ele não se importa. Ele só quer te ver no lugar secreto. E Deus está te perguntando nessa manhã se tem uma hora silenciosa, se tem uma hora de solitude na sua história de vida. Jesus está te perguntando se você é disciplinado o suficiente para não fazer daquela hora uma hora religiosa, mas orar, conectar. Eu vou desconectar, desplugar a minha vida da terra, para eu plugar, impulsionado pelo lugar secreto, separar um tempo, encontrar um local pessoal onde eu vou orar ao Senhor. Naquela época as casas não tinham computador, as casas não tinham escritórios no meio da casa, as casas tinham apenas quartos, e os quartos não tinham muita luz, eram com candeias, você precisava colocar no velador, acender, colocar ali o azeite para ela iluminar a casa. Mas ali era o lugar secreto. Conecte o teu espírito ao Senhor. Confie na intencionalidade também do Pai. Eu sempre, quando falo desse tema que é forte em mim, a intencionalidade, eu sempre digo que o maior intencional que existe em toda a história é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que toma a iniciativa. Romanos 3,10, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis.
até o desejo de buscar ao Pai vem dele. Confie na intencionalidade do Pai. O Pai está chamando você para o lugar secreto nesta manhã, meu irmão. Se você ainda não desfruta, você precisa aprender nesta manhã que a vida cristã se resume em 3 coisas simples: receber, celebrar e compartilhar. Vamos dizer: receber, celebrar e compartilhar. Se você nessa manhã sair daqui dizendo: eu preciso aprender a receber, eu tenho recebido mal, as minhas conexões, eu como ramo, estão ainda desconectadas da videira verdadeira, eu preciso conectar a minha vida com maior intimidade, eu preciso receber. Para que eu tenho vos escrevido essas coisas? Para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Celebrar, celebrar. Eu recebo bem, eu celebro, e após isto, eu compartilho bem. Se coloque de pé nessa manhã, porque há um lugar secreto que o Pai está te chamando nesta manhã. O Senhor te chama a uma decisão, e Ele está te dando poder. O poder que vem dos céus para a sua vida, para a sua história. E o diabo pensava que ele iria parar Jesus, mas Jesus é imparável, aleluia. E o diabo não vai conseguir parar você, querido, porque aquilo que Deus está fazendo na PIBJC, aquilo que Deus está fazendo na sua vida a partir de agora, é algo novo, para um tempo novo, para uma estação nova, para um momento novo, para vidas novas. Eu sei que você está cansado de não produzir, porque o ramo, quando ele começa a não produzir, ele começa a secar. E Jesus disse que o ramo que não produz, ele corta. O ramo que não produz, ele corta. Ele é jogado no fogo. Mas aqui há ramos viçosos, há ramos que vão se conectar à videira e vão voltar ao primeiro amor, e vão voltar a conectar a sua alma ao Espírito. E como o texto diz de Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo. Que lindo saber que ele estava cheio, ele estava uma fonte a jorrar, ele estava transbordando. E tudo aquilo que Deus nessa manhã mais uma vez está introduzindo na sua vida é para que você transborde e vá além das suas bordas. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir isso ao Senhor nessa manhã. Paizinho, obrigado, Pai. Nós poderíamos escolher hoje te chamar de Deus, e mesmo assim te honraríamos, porque Tu és Deus, Yahvé, e Tu és Elohim, um Deus próximo. Mas escolhemos te chamar de Abba, Pai, porque assim nós vemos nas Escrituras, a única vez que Jesus, o Teu Filho, te chamou de Deus, foi uma única vez, e foi lá na cruz. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Todas as outras vezes, Jesus te chamou de Pai. Aleluia, aleluia, porque é isto que Tu és para nós, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai glorioso. E nesta manhã, Pai, Paizinho, Abba, Abba, Pai, nós declaramos, Pai, que cada filho Teu, cada filha do Senhor, deste Pai amado que Tu és, serão cheios do Espírito Santo de Deus, e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você, meu amado, nesta manhã está dizendo assim: Senhor, eu preciso
conectar a minha vida a Ti, reconectar. Eu preciso, Pai, ter uma maior intimidade contigo, porque, Senhor, eu sinto o meu amor ainda frio. Eu sinto que eu estou vivendo em torno das minhas coisas. Eu ganho dinheiro, eu trabalho, eu cuido de menino, eu cuido da casa, eu cuido dos afazeres, eu cuido da empresa, eu cuido do escritório. Eu tenho tantas demandas, mas eu confesso, tem sobrado pouco tempo. Eu tenho andado ocupado demais para orar. Eu tenho andado ocupado demais para ler a Tua palavra. E hoje, Pai, nós declaramos que é a palavra que liberta. É a palavra nos nossos lábios, porque os lábios revelam os conteúdos do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, e nós vamos estar cheios da Tua palavra, cheios da Tua voz, cheios, ó Deus, como um dinamite, ó Pai poderoso, para que o poder de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê, e que é o Evangelho de Cristo Jesus, tome os nossos corações, e aquele amor que não existia mais, aquele amor que havia se esfriado, nessa manhã seja gerado, Pai, novamente. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste dos Teus filhos, o Senhor insiste em ter comunhão, em ter koinonia, em ter relacionamento, em ter intimidade. Obrigado pelo Deus intencional que Tu és, porque o Senhor foi atrás de Adão e Eva. Adão, onde estás? Adão tinha tudo, estava no paraíso e pecou. Jesus estava no deserto, estava com fome e não pecou, porque ele estava satisfeito no Senhor Jesus. Pai, gere nesta manhã uma geração de filhos e filhas satisfeitos no Senhor Jesus, Pai. E você que almeja isso, querido, você que quer isto, Deus está chamando você nesta manhã. Eu quero orar ainda mais por sua vida. Saia do seu lugar agora, venha a esse altar para a gente orar ainda e recebermos aqui essa autoridade do Espírito Santo e declararmos nessa manhã: Pai, usa a minha vida, usa o meu ser, usa o meu coração, usa na escola. Nós temos declarado que as escolas de Jardim Camburi, da Serra de Vitória, elas serão alcançadas por células. Nós teremos células em cada escola de Jardim Camburi, na Serra. Deus vai usar este novo tempo, porque Deus está trazendo um avivamento. Ele quer nos avivar, e se você precisa disso e quer nesta manhã reconectar a sua vida a Deus e ser cheio do Espírito Santo, saia do seu lugar agora, venha no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar ao Senhor e vamos declarar nesta manhã: ah, Senhor, foi comigo que o Senhor falou. Eu tenho contemplado tantas coisas, mas eu não tenho contemplado a Tua palavra. Ah, Senhor, e tendo lido o Teu livro, como disse Jeremias, eu o comi. Ah, Senhor, dá-nos essa fome, Pai. Dá-nos essa fome, Pai. Não pelas coisas da terra, não pelas aspirações da terra, pelo reconhecimento da terra. Nós decidimos nessa manhã entregar. Nós entregamos, porque o Senhor não quer o nosso Isaac, o Senhor quer o nosso coração. E nós decidimos entregar, Pai, sonhos, projetos, alvos, e declaramos: seremos cheios, seremos uma fonte a jorrar para a eternidade, Pai. Ah, Deus, abençoe os Teus filhos nessa manhã, Senhor. Deus, declaramos nessa manhã, Pai, que o Senhor vai usar nas universidades, vai usar nas escolas, nas casas, os vizinhos, Pai, eles chegarão para celebrar, porque nós vamos, Senhor, receber bem, mas nós vamos também compartilhar bem, Pai. Não há como estar na Tua presença e sermos os mesmos. Quando eu olho os meus irmãos aqui de joelhos nessa manhã, não há como, Pai, não declarar. Nós declaramos nessa manhã que aqueles que se prostram se levantarão, transformados pelo poder do Teu Espírito. Que essa unção de avivamento venha sobre nós, sobre a nossa geração, Pai. E esta igreja continue sendo um celeiro de missionários. Ela continue, Pai, pisando no terreno do inimigo, mas sendo, Pai, proclamadora,
agência querigmática, agência de proclamação, agência da verdade. E os nossos filhos, a nossa família, eu declaro Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia.